Eu quero apresentar para vocês a Ana Cristina Carvalho, que vocês já viram, tenho certeza. Pode vir aqui à frente, por favor. Ela é presbítera lá na IPI Canaã, em Campinas. Ela está acompanhada da sua filha, que cantou aqui, a Vitória Morena. E é um prazer para nós hoje recebê-las aqui. E a Ana vai ministrar a aula conjunta que será feita aqui neste momento. E ela também eu coloquei lá no grupo, né, que ela é pedagoga, psicopedagoga, neuroeducadora. Então, assim, é uma pessoa que está assim, bem preparada na questão do ensino também. E ela já tem trabalhado lá na igreja, sempre, né, como professora também, na escola bíblica, como pregadora. Então, está aqui a Ana. Que Deus abençoe, viu? Bom, irmãos, diminuam as expectativas, por favor. Bom, como eu já fui apresentada, mas eu acho que de tudo isso aqui, o que mais me orgulha é ser mãe dessa menina linda que está aqui na frente. Estão me ouvindo? Estão me ouvindo. Vocês estão bem? Vocês dormiram bem? Amém. Eu também dormi muito bem essa noite, graças a Deus. Muito bem. Então, gente, vamos fazer assim. Abrir a Bíblia da gente em Lucas 15. Nós vamos meditar numa parábola muito conhecida. E é interessante que lá na igreja, na IPI Canaã, nós estamos numa série parábolas. E essa é a parábola que eu vou ministrar lá também. Antes de começar a ler a parábola propriamente, vamos ler 15:1 para a gente entender o contexto, porque isso é muito importante. Quando a gente está lendo as parábolas, a gente precisa entender em que contexto essa parábola foi proferida por Jesus. Porque Jesus, sempre quando contava uma parábola, a intenção era dar uma resposta. Então, era sempre uma resposta ou aos discípulos, ou à multidão, ou aos fariseus, que estavam sempre ali seguindo Jesus, perto de Jesus, não porque eles quisessem aprender, de fato, mas porque eles queriam pegar Jesus em alguma falha, né? E aí eles ficavam observando a fala de Jesus para ver aonde é que eles podiam achar um erro. Então, a gente primeiro precisa entender esse contexto geracional da parábola, ou seja, em que momento que Jesus estava quando ele estava contando aquela parábola. Qual era a pergunta que ele estava respondendo? E a gente entende isso quando a gente começa a ler o capítulo 15, no primeiro versículo, e a gente vai ler esse primeiro versículo, que diz: aproximaram-se de Jesus todos os publicanos e pecadores para o ouvir, e murmuravam os fariseus e os escribas, dizendo: este recebe pecadores e come com eles. Então, esse é o contexto que gera essa parábola. Na verdade, Jesus vai contar 3 parábolas. A gente vê no capítulo 15 que ele vai contar a parábola da ovelha perdida, da dracma perdida e depois a do filho pródigo. E a gente vai hoje ficar na do filho pródigo, né? Muita gente fala que esse capítulo é a seção dos achados e perdidos, né? Porque a ovelha que estava perdida e foi achada, a moeda, né, a dracma que estava perdida e foi achada, e, por último, o filho que estava perdido e foi achado. Muito bem. Então, a gente já entendeu que Jesus tem ali uma audiência, uma plateia que é composta de... Vamos ler aí? Do que é composta essa plateia? Publicanos, pecadores e fariseus e escribas. Então, a gente tem os publicanos. Vocês lembram quem eram os publicanos?
Exatamente, os cobradores de impostos, que para os judeus eram uns algozes, né? Então, a gente tem na turma de Jesus, na equipe de Jesus, um publicano. Vocês lembram quem é? Muito bem, Mateus. Então, estou vendo que vocês são bons de Bíblia aqui, hein? Já comecei a tremer. Ele tinha Mateus. E aqui a gente tem publicanos, que são os cobradores de impostos, aqueles homens desonestos, corruptos, né? Estão aí nessa seção dos corruptos. Temos aqui os escribas e fariseus, que eram o quê? Os estudiosos da lei. E temos os pecadores, que eram aquelas pessoas que eles declaravam publicamente que eles não iriam seguir as leis de Moisés. Eram quem? Eram as prostitutas, eram os ladrões, de maneira geral, enfim, aqueles que estavam à margem da lei. Que lei? A lei de Deus, a lei de Moisés, a lei que Deus tinha dado a Moisés. E os fariseus eram aqueles homens que falavam assim: bom, eu cumpro não só a lei de Moisés, ali o decálogo, né, as 10, mas aquelas 613 regras, porque além das 10 leis, eles ainda tinham 603 assim, regras, ordenanças, que eles sabiam de cor, e eles seguiam ali à risca, eles decoravam, e eles pensavam: bom, nós estamos seguindo as regras, nós temos direito à salvação. Porque, para eles iam estar um dia diante do grande juiz, que é Deus, e eles iriam poder dizer: olha, nós seguimos todas as regras, nós seguimos a lei direitinho. Esses aí não. Esses publicanos, roubadores, essas prostitutas, eles estão todos errados, eles não merecem a salvação. Porque eles levavam a interpretação que eles tinham daquele versículo: a alma que pecar, essa morrerá. Ou seja, a alma que fizer tudo errado, que não seguir as ordenanças, essa vai morrer. Mas nós não. Nós estamos seguindo tudo direitinho, nós vamos aos cultos aos domingos direitinho, estamos aqui na escola dominical, damos o dízimo, nós não vamos morrer. Vocês já viram alguém assim? Infelizmente, né? Nós vemos muitas pessoas assim. Então, vamos ler, gente? Só para a gente poder ficar bem fresco na nossa mente as palavras de Jesus. Então, capítulo 15, versículo 11, diz assim: continuou: certo homem tinha 2 filhos. O mais moço deles disse ao pai: pai, dá-me a parte dos bens que me cabe. E ele lhe repartiu os haveres. Passados não muitos dias, o filho mais moço, ajuntando tudo o que era seu, partiu para uma terra distante e lá dissipou todos os seus bens, vivendo dissolutamente. Depois de ter consumido tudo, sobreveio àquele país uma grande fome e ele começou a passar necessidade. Então, ele se agregou a um dos cidadãos daquela cidade e este o mandou para os seus campos a guardar porcos. Ali, ele desejava fartar-se das alfarrobas que os porcos comiam, mas ninguém lhe dava nada. Então, caindo em si, disse: quantos trabalhadores de meu pai têm pão com fartura e eu aqui morro de fome? Levantar-me-ei e irei ter com meu pai. E lhe direi: pai, pequei contra o céu e diante de ti. Já não sou digno de ser chamado teu filho. Trata-me como um dos teus trabalhadores. E, levantando-se, foi para o seu pai. Vinha ele ainda longe, quando seu pai o avistou. E, compadecido dele, correndo, o abraçou e o beijou. E o filho lhe disse: pai, pequei contra o céu e diante de ti, já não sou digno de ser chamado seu filho. O pai, porém, disse aos seus servos: trazei depressa a melhor roupa. Vestiu. Ponde-lhe um anel no dedo e sandálias nos pés, e matai o novilho cevado. Comamos e regozijemo-nos, porque
este meu filho estava morto e reviveu, estava perdido e foi achado. Seria lindo acabar a história aqui, né? Mas olha como é que a história acaba. E começaram a regozijar-se. Ora, o filho mais velho estivera no campo, e quando voltava, ao aproximar-se da casa, ouviu a música e as danças. Chamou um dos criados e perguntou-lhe: que era aquilo? E ele informou: veio teu irmão, e teu pai mandou matar o novilho cevado, porque o recuperou com saúde. Ele se indignou e não queria entrar. Saindo, porém, o pai procurava conciliá-lo, mas ele respondeu a seu pai: há tantos anos que te sirvo sem jamais transgredir uma ordem tua, e nunca me deste um cabrito sequer para alegrar-me com os meus amigos. Vindo, porém, este teu filho, que desperdiçou os teus bens com meretrizes, tu mandaste matar para ele um novilho cevado? Então lhe respondeu o pai: meu filho, tu sempre estás comigo, tudo que é meu é teu. Entretanto, era preciso que nos regozijássemos e nos alegrássemos, porque este teu irmão estava morto e reviveu, estava perdido e foi achado. Aí essa história a gente fica assim, e como é que acaba Jesus? Não acaba. Porque Jesus está... Lembra da plateia? Jesus estava contando uma história para responder a essa plateia. E a plateia que estava ouvindo estava se identificando com os personagens. Então, quem que era o filho mais moço, que é o filho gastador? O filho mais moço eram os publicanos, né? Eram os pecadores, aqueles que quebram regras, os ingratos, os irresponsáveis. Pois bem, e quem que era o filho mais velho da parábola? Aquele que está em casa, cumprindo as regras, tudo direitinho, sem sair da linha, obedecendo todas as ordens do pai. Os fariseus. E Jesus está falando, vocês estão se identificando aí? Quem que são vocês? E aí, Jesus acaba a parábola assim, o pai falando para ele: a gente precisava se regozijar, se alegrar, porque este teu irmão estava morto e reviveu, estava perdido e foi achado. E aí Jesus vira, como se Jesus falasse assim: e aí, vocês, filho mais velho, vão entrar para a festa ou não? Vocês vão ficar aí ou vocês vão entrar? A parábola não termina. Porque quem que vai responder essa parábola? Quem que vai terminar essa história? Os fariseus. E aí, irmãos, essa história traz algumas lições para a gente, porque ali, com essa história, Jesus estava redefinindo alguns conceitos que eles tinham, que estava todo deturpado. Então, a gente vai pensar junto aqui, que conceitos eram esses que Jesus estava redefinindo aí com eles, né? Já que a gente vê que a parábola não terminou, né? Que ela não tem fim, né? Jesus termina como se estivesse convidando eles para a festa e perguntando para eles se eles iam ficar do lado de fora ou não. Então, o que a gente precisa... A primeira coisa que a gente vê nessa parábola é que Jesus começa a parábola dizendo o seguinte: um homem tinha 2 filhos. Quem que é esse homem da parábola? Quem que vocês acham que é o homem da parábola? Deus. O homem da parábola é Deus. Por quê? Porque ele começa a redefinir para aquela audiência ali o seguinte: os judeus, o salmo que foi lido, achei muito interessante, porque o salmista, ele chama Deus de Senhor, Yahvé, Senhor, o Criador. É assim que a gente vê Deus sendo citado no Antigo Testamento. Esse era o entendimento. Mas Jesus veio com uma novidade. Jesus veio com um entendimento novo de quem que é Deus. Aí ele começa a parábola dizendo assim: sabe quem Deus é? Deus
é o homem que tem 2 filhos. Ou seja, Deus não é só o seu Senhor. Deus é o seu Pai. E aí, quando Jesus vai ensinar para os discípulos a orar, ele não ensina os discípulos a falar: amantíssimo Deus, Senhor Criador de todas as coisas, soberano do universo. Não tem problema orar assim, porque Deus é isso tudo. Mas como é que Jesus ensina a orar? Mas aí tem um detalhe maior. Porque o Pai que Jesus ensina ali é Abba. Sabe o que é Abba, gente? É a maneira que a criança começa a falar com o pai. É papai. Jesus estava ensinando assim, olha, Deus não é só o seu pai. Deus é o seu papai. Quando você for orar, vou te desafiar a isso. Quando você sair um Senhor da sua boca, você fala: papai. Vamos treinar isso? Papai. Papai. É esse o Deus que você serve. Que é seu Deus, que é seu Senhor, mas que é o seu papai. É o seu Abba. Sabe? É aquela criança que vem e você está fazendo qualquer coisa e ela entra no seu quarto, ela entra no seu escritório, ela entra onde você está e fala: papai. Com toda a intimidade, sem medo. Por quê? Porque ela sabe que aquela pessoa, que aquele homem, é o homem no universo inteiro que mais a ama, que vai protegê-la de tudo, que vai sustentá-la, que vai supri-la. E ela chama: papai. E Jesus falou: é assim que você tem que ver Deus. Deus é pai. Mas aí, o que acontece conosco? Porque o nosso cérebro, quando a gente fala uma palavra, é interessante isso, que ele vai procurar lá nos seus arquivos qual é a imagem para se conectar com aquela palavra. Então, quando você fala pai, qual é a imagem que vem na sua cabeça? O seu pai. Talvez você não tenha tido um pai tão bacana. Talvez o teu pai tenha sido maravilhoso. Mas muitos, quando falam pai, vem uma dor, porque às vezes foi um pai abusador, às vezes foi um pai negligente, às vezes foi um pai violento. Então, quando a pessoa fala pai, ela tende a associar a Deus àquela figura que para ela é tão familiar. Mas Deus não é esse pai. Porque aí Jesus vai falar assim, ó, Deus é pai, mas não é como o seu pai terreno, não. Você quer saber como é Deus? Aí ele começa a dizer sobre esse homem que tinha 2 filhos. E aí o filho mais novo pede para ele a parte do bem que ele tinha. E aí esse pai vai dilapidar toda a sua fortuna, vai dividir a fortuna, vai vender as suas terras, vai vender seus bens para dar para aquele filho. E o filho faz o quê, gente? O filho vai viver dissolutamente. Então, Jesus já começa a parábola explicando quem é Deus, é pai. Mas aí tem uma outra coisa que aquela audiência precisava entender. O que é pecado? Porque eles achavam o seguinte, transgrediu aquelas 613 leis, é um pecador, morte eterna. Está seguindo direitinho? Tem direito à salvação. Aí Jesus redefine. Porque aí ele vai começando a contar, né? Aquele filho mais velho achava que ele tinha mais direito que o irmão, porque ele obedecia tudo certinho, né? Porque para aquela audiência, assim, pecado é desobedecer as 613 leis. Mas aí Jesus vai e conta a história assim, ó, um menino saiu de casa, se envolveu com prostituta, desrespeitou o pai, ou seja, matou o pai em vida, porque ele pediu uma herança que ele só teria direito na morte do pai. E aí ele põe uma palavra na boca do filho mais velho, que complicou tudo. Por quê? Porque o filho mais moço, a gente vê, nossa, ele fez tudo errado. A gente consegue listar ali tudo de errado que ele fez. Mas o filho mais velho falou assim, eu nunca o quê? Eu nunca transgredi. Eu nunca desobedeci nenhuma das suas leis. Então, a gente fala assim, nossa, mas como assim, né?
aquele filho mais novo estava longe do pai, não amava o pai, a gente entendeu. Mas o filho mais velho disse que não transgredia a lei e ele também não amava o pai. E a gente fica perguntando, como uma pessoa desse nível de obediência pode também não estar amando o pai? Aí a gente entende que Jesus está falando aqui o seguinte, que pecado, gente, pecado não é só não obedecer às regras. Pecado é não amar o Pai acima de todas as coisas. Eu gostaria que a gente repetisse isso para a gente não esquecer. Pecado é não amar o Pai acima de todas as coisas. Então, pecado, gente, vai muito além de uma lista de regras, né? Porque dá para a gente viver seguindo uma lista de regras e estar em pecado. Dá para a gente viver fazendo tudo certinho e estar em pecado. Por quê? Pecado é quando eu faço algo, mesmo que aquilo esteja aparentemente correto, mas a motivação do meu coração está errada, né? Aí você já viu aquela pessoa que fala assim, nossa, mas eu oro, eu jejuo, né, tem igrejas que o povo tem assim, o hábito de subir monte e tudo mais. Tudo com a motivação errada. Não adianta. Então, o mais novo, a gente vê que ele amava mais as coisas do pai do que o pai. Porque ele fala, me dá a minha parte na minha herança, eu quero ir embora. Né? Se você tivesse morrido, teria facilitado as coisas. Mas você não morreu, me dá a parte que eu vou embora. E o mais velho? O que o mais velho fala? Cadê o meu cabrito? Não foi isso? Cadê o meu cabrito? Ou seja, o mais novo quis acessar as coisas do pai através da maldade, do desrespeito, de fazer as coisas erradas, né? Colocar a mão na herança e ir embora. Então, ele acessou do jeito errado. E o mais velho? Ele tentou acessar as coisas do pai fazendo as coisas certas. Entendeu? Com a motivação errada. Sim. Porque nenhum dos dois amava o pai. Um queria as coisas do pai e fez do jeito errado, e o outro queria as coisas do pai, mas fazendo as coisas do jeitinho certo. Ou seja, nenhum dos dois amava o pai acima de todas as coisas. Então, o que Jesus está falando aí? Que o pecado é não amar a Deus acima de todas as coisas. Não adianta a gente falar, eu orei, eu jejuei, eu sou dizimista fiel, nossa, Senhor, como é que eu perco o meu emprego se eu dou dízimo? Como é que eu estou doente se eu vou à igreja todo domingo? Como é que essas coisas ruins acontecem comigo se eu estou aqui fazendo tudo certinho? Não. Eu preciso amar a Deus acima de todas as coisas. Estou doente? Eu amo a Deus. Estou com saúde? Eu amo a Deus. Eu tenho dinheiro? Eu amo a Deus. Eu estou duro? Eu amo a Deus. Eu amo a Deus acima de todas as coisas. O que nós cantamos aqui essa manhã? O pastor falou que é uma responsabilidade cantar. Te louvarei, não importam as circunstâncias, adorarei somente a ti, Jesus. É isso, é amar o Pai, não importa as circunstâncias. Eu não te amo por causa das coisas. Eu te amo por quem tu és. Aleluia. Amém, irmãos? Amém. E aí, gente, a gente entendeu quem é Deus? Ele é Pai. Papai. Muito bem. A gente entendeu o que é pecado? Pecado é não amar a Deus acima de todas as coisas. Mas Jesus também definiu para eles ali uma coisa muito importante. O que é salvação? A gente viu que esse pessoal entendia a salvação como um esforço para obedecer à lei. Era se esforçar para não quebrar regras. Então, eles se orgulhavam, né, pelo esforço deles. A gente tem uma passagem
que tem lá o publicano, né, e o fariseu se orgulhando. Por quê? Por que o fariseu se orgulhava? Eu não sou como este publicano. Como este pecador, né? Então, então eles pensavam, né? Esses pecadores não estão se esforçando. Eles não merecem a salvação, né? Mas aí Jesus vem e conta o seguinte: salvação não é esforço de vocês, porque a salvação é uma ideia de Deus. Vamos repetir para a gente gravar isso? Salvação é uma ideia de Deus. Muito bem. Então, se salvação é uma ideia de Deus, a gente entende por quê que quando aquele menino cai em si, né, ele fala: eu pequei contra o céu, contra o meu pai, eu vou voltar e vou pedir para ele para ser um dos seus empregados. E quando o pai o vê, diz o texto, que ele o avistou de longe e correu até o menino. Porque salvação é a ideia de Deus. O pai estava esperando por ele o tempo todo. Salvação é a ideia de Deus. É o pai que corre em direção. É o pai que vem com os braços abertos para abraçá-lo. O filho não se sentia mais digno. O filho nem se sentia mais filho. Mas o pai corre e abraça. Por quê, gente? Porque foi Jesus que nos achou. Foi o Senhor, o nosso Deus, que tomou o primeiro passo. Foi Ele que veio, foi Ele que desceu. A palavra diz que Deus estava em Cristo reconciliando consigo o mundo. Foi Ele que veio, foi Ele que veio, foi Ele que nos aceitou. A gente, às vezes, usa essa expressão, né? Fulano aceitou Jesus. Não, gente, foi Jesus que aceitou ele. Foi Jesus que veio, correu e o abraçou. Salvação é só se Ele nos acha. Salvação é só se Ele nos convence. Salvação é só se Ele nos abraça. Então, gente, a gente precisa orar e falar: Senhor, acha minha mãe, acha meu pai, acha meu irmão, acha minha irmã, Senhor. Acha meu vizinho, acha meu cunhado, minha cunhada. Acha meu primo, Senhor, que está lá na droga. Acha ele, Senhor. Essa é a nossa oração, para que Deus ache as pessoas como Ele nos achou. Amém, gente? Então, o filho mais novo, quando se arrependeu, ele se arrependeu porque ele amava muito o pai, porque ele estava com saudade do pai e ele queria voltar para casa, para aquele ambiente familiar. Não foi isso, gente? Não foi isso? Não foi. Ele queria pão. Ele falou: nossa, eu estou morrendo de fome aqui. Eu estou aqui nessa situação de mendigância, comendo aqui junto com os porcos, e os trabalhadores do meu pai são muito melhor tratados do que eu estou sendo. Eu vou voltar para casa e vou pedir, porque ele estava com saudade do pão. Ele sabia que os trabalhadores do pai dele viviam infinitamente melhor do que ele estava vivendo. Ele falou: para mim está bom, eu vou voltar lá, vou pedir: pai, me dá um emprego, né, e eu vou lhe pagar, porque ele sabia, ele conhecia a lei, ele sabia que ele tinha errado, e ele sabia que ele tinha que restituir o pai. Então, ele falou: eu vou pagar tudo, eu vou pedir um emprego, vou ficar lá, vou acertar as minhas contas, vou pedir para ele me aceitar como um empregado. Então, ele foi atrás do pão. Mas o pai foi atrás de quem, gente? O pai foi atrás dele. Aleluia. Muitas das vezes, essa é a motivação de muita gente quando vem à igreja. Vem atrás do pão. O que Jesus falou? Vocês me seguem pela comida. Me seguem porque quer que eu multiplique pão, que eu multiplique peixe. Jesus reconhecia isso em muita gente que o seguia. Estava seguindo por causa das coisas. E Jesus está ensinando aqui: a gente precisa amar a Deus acima de todas as coisas. A gente precisa entender que pecado é não amar a Deus acima de todas as coisas. E que a salvação está quando eu reconheço que foi Deus que me amou primeiro. Foi Ele que me achou. Foi Ele que me fez povo seu e ovelha do seu pasto. Não tem mérito na gente. Ninguém pode chegar e falar assim: não, porque eu sou fiel, eu sou... Não, você não é nada. É a misericórdia de Deus que está sobre a sua vida. É por isso que você está aqui.
porque Deus tem sido gracioso com você. A misericórdia dele te alcançou. Aleluia. E o Espírito Santo está te convencendo todo dia. Todo dia o Espírito Santo está te convencendo. Essa é a obra da santificação na nossa vida. E aí, meus irmãos, esse Deus que vem, que é um Pai, que pula no nosso pescoço, nos beija e nos abraça, e a gente vê que o filho, quando chega, o pai está lá, à espreita. Por quê? Porque o pai sempre o aguardou, o pai sempre o esperou. Então, gente, esse é Deus. Esse é Deus. A gente pensa, como é que Deus é? Olha para a parábola do filho pródigo, e a imagem de Deus está refletida nas ações desse pai. Assim é Deus. Deus é um Deus de amor, que está muito acima das nossas expectativas, porque, às vezes, a gente cresceu ouvindo sobre um Deus carrasco, um Deus mal-humorado, um Deus que, você errou, ele joga um raio em você. Se errou, ele fala, inferno. Não. Anda certinho, senão... Não, esse não é Deus. Deus é aquele que, mesmo que você esteja todo lameado com a lama dos porcos, ele ainda está te aguardando. E quando você chega, ele te abraça e te beija. Esse é Deus. E aí o mais novo fala para o pai, né? Faz uma lista das coisas erradas que ele fez. Pai, me perdoa, porque, olha, eu xinguei, eu prostituí, eu desonrei teu nome, eu desonrei a tradição, eu adulterei, eu fiz tudo de errado. E ele vai falando. E não é assim que a gente faz também? Porque é fácil, gente, a gente reconhecer os nossos erros diante de Deus. Senhor, eu falei mal da minha irmã. Senhor, eu fiz aquela fofoca. Senhor, me perdoa. Senhor, nossa, eu peguei a vasilha da irmã fulana e ainda não devolvi. Senhor, e aí você tem uma lista lá. Eu respondi meu pai, eu respondi minha mãe. Eu briguei com o meu vizinho. Eu fiquei irritado com a irmã fulana. E você tem aquela lista. E aí você reconhece, você chora, você baba, porque você reconhece que você está errado diante de Deus. Mas, sabe o que é mais difícil? É você reconhecer diante de Deus, fazer uma lista das coisas certas que você fez com a motivação errada. E você falar, Senhor, eu quis fazer aquele seminário só porque eu queria aparecer, eu queria vomitar conhecimento para as pessoas. Senhor, a minha motivação estava errada. Senhor, eu ajudei aquela pessoa porque eu queria aparecer também. Queria que todo mundo visse como eu sou virtuoso, como eu sou generoso. Senhor, me perdoa porque eu dei aquele dízimo, aquela oferta, mas como um investimento, porque eu falei, eu vou ofertar, eu vou dizimar, porque eu sei que Deus vai me dar em dobro. Senhor, me perdoa. Você sabe, quando você faz aquela lista de coisas certas, Senhor, eu orei, mas só porque eu tinha interesses. Senhor, eu jejuei, mas eu jejuei porque eu tinha... Não porque eu te amava, não é porque eu te amo, mas por causa do meu interesse pessoal. E aí será que a gente está disposto a fazer uma lista de coisas certas e falar, Senhor, me perdoa, porque a minha motivação estava errada em todas essas coisas certas que eu fiz? Então, Jesus está aqui falando, que filho que você é essa manhã. Que filho que nós somos, meus irmãos. Então, ser cristão é muito mais profundo do que a gente imagina, né? Ser cristão é se arrepender de coisas erradas, mas também de coisas certas com a motivação errada. E aí, tem a última coisa que Jesus vai redefinir para eles, que é o que é santidade. Porque, irmãos, a grande questão entre nós é como andar em santidade, né? Aí, para eles, era o quê? Guardar a lei. Não, a gente vai guardar a lei. Então, aí, eles tinham aquelas ordenanças. Não pode isso, não pode aquilo outro. Não pode. Então, vamos andar em santidade. A santidade está debaixo das regras do não pode isso, não pode aquilo. Aí você decora
todas aquelas regras, né? Os fariseus falavam. Então, você decora as regras, decora os mandamentos, e você anda ali. E aí, gente, eles enfatizavam também a punição, né? Como é que eu vou andar em santidade? Eu vou lembrar, se eu fizer o que é errado, eu vou para o inferno. Então, eu vou andar fazendo o que é certo. Aí, talvez, outros usem outro método. Não, se eu andar em santidade, eu vou para o céu. Não vou para o inferno, eu vou para o céu. Gente, não é isso que vai fazer a gente andar em santidade. Motivação errada, novamente. Sabe o que faz a gente andar em santidade? É quando a gente reconhece que a gente tem um Pai de amor e que tudo que nós temos, nós não merecíamos. Aquele menino chegou e o pai o abraçou, o beijou e falou, olha, antes dele abrir a boca e terminar aquele discurso que ele tinha ensaiado, que ele falou, eu vou voltar para casa, vou falar para o pai, pai, eu pequei contra o céu, contra ti, não sou me receba. Não sou digno de ser chamado seu filho. Quando ele foi falar, me receba como seu empregado, sabe o que o pai fez? Já interrompeu e falou, traz uma capa. E sabe qual era a capa, gente? Era a capa do pai, porque era a melhor capa que tinha na casa. Ele falou, traz meu anel, traz sandália, porque quem andava descalço eram os escravos. Traz uma sandália para o meu filho. Para o meu filho. E aí, gente, você imagina? Quando aquele menino, no outro dia, acordou e viu que ele estava numa cama que ele não merecia, que ele estava comendo uma comida que ele não merecia, com uma roupa que ele não merecia. Se o pai chegasse para ele e dissesse assim, filho, preciso te pedir uma coisa. O que aquele menino responderia? Como é que eu posso dizer não para o Senhor? Se Deus nos pede alguma coisa para a gente deixar algum hábito, como é que a gente pode dizer não para o nosso Pai? Como é que a gente vai dizer não para o Pai que nos amou, que nos tirou do lamaçal do pecado? Colossenses 1,13 diz que Ele nos tirou do império das trevas e nos transportou para o reino do Seu Filho. Irmãos, esse amor de Deus é um amor que a gente nunca vai entender com a nossa mente humana. Tem uma canção que eu gosto muito que diz, eu nunca saberei o preço. Eu nunca saberei o preço. E é verdade, a gente não consegue dimensionar esse amor. Eu fiz tudo errado e Ele permanece me amando. Eu fiz tudo errado e Ele me dá capa, me dá anel, me honra, me faz uma festa. E aí, o interessante é quando a gente entende isso, né? Que a santidade é quando eu reconheço a graça de Deus sobre minha vida. E aí eu vou viver em resposta a esse amor, em resposta a essa graça que eu não merecia, essa graça escandalosa. Essa graça escandalosa. Eu vou viver em resposta a essa graça. Isso é viver em santidade. Não, a santidade não é, eu não vou fazer isso porque eu não quero ir para o inferno, eu vou fazer isso porque eu quero ir para o céu. Não, eu vou fazer isso porque eu reconheço que Ele me amou. Eu vou fazer isso em retribuição ao amor que eu recebi. Isso é santidade. Só consegue viver em santidade quem entender essa verdade, que você foi muito amado. E aí, irmãos, para terminar, a gente olha para essa história e vê que nós andamos em santidade não para sermos aceitos por Deus. Nós não andamos em santidade para a gente pagar a Deus, né, o direito de ser salvo. Porque Jesus já pagou tudo. Lembra o que Ele falou na cruz? Tetelestai. Sabe o que significa tetelestai? Está pago. Está consumado. Está tudo pago. Então, eu vivo em santidade porque eu reconheci que Jesus já pagou o preço da minha salvação. Aleluia. E aí eu vou viver em resposta a esse amor. Qual era a mentalidade do filho mais novo? Eu vou voltar e vou ser um dos empregados. Ou seja, eu vou trabalhar, eu vou pagar o meu pai. E a mentalidade muito crente, né? Mas Jesus
está nos falando essa manhã. Não, você não precisa ler a Bíblia inteira em uma semana para pagar um pecado que você fez no final de semana. Você não precisa fazer um jejum porque ontem você falou uma coisa errada. Você não vai pagar nada, porque Jesus já pagou o preço pela sua salvação. Amém. E aí a gente, em amor a Ele, a gente vive uma vida de santidade. Glória a Deus. Para terminar, irmãos, a gente termina a parábola observando que o filho mais velho, ele quando chega em casa e ele escuta aquela música, vê aquela dança, e ele pergunta para um dos empregados, né? O que está acontecendo? Ele pergunta e o empregado fala, o seu irmão mais novo voltou. Aí seu pai está dando essa festa para ele, matou o bezerro cevado, ou seja, aquele maior bezerro que tinha, matou e fez aí um churrasco e está todo mundo festejando o retorno do irmão. E aí o irmão mais velho fica muito bravo. E sabe por que ele estava muito bravo? Porque aquele bezerro era dele. Porque aquela capa, aquele anel, aquela sandália, era dele. Que quando o irmão foi embora com a parte que lhe cabia, que era a menor parte, porque o irmão mais velho tinha porção dobrada, o pai dividiu tudo em 3, deu 1/3 para o mais novo e falou para o mais velho, depois, tudo que é meu é seu. Ou seja, quando o pai falecesse, aquilo tudo era dele. E aí ele pensou, tudo que está acontecendo aqui, quem está bancando sou eu. Essa festa, isso era meu. Esse bezerro, essas roupas, tudo isso é meu. E ele fica tão chateado. E ele vai para o pai reclamar para o pai. E ele fala, nossa, em outras palavras, você deu a minha parte da herança de novo para ele? Para esse esbanjador que gastou o dinheiro todo que você deu com prostituta, na orgia, no pecado? E o pai fala para ele, filho, mas sabe como é que é essa palavra no original? Filhinho. Porque quando o mais velho não entra na festa, ele corre atrás do mais velho e fala, filhinho. A gente precisa celebrar a volta do seu irmão, que estava morto e reviveu, que estava perdido e foi achado. O irmão mais velho não queria dividir a herança. Mas você sabe qual é a boa notícia que nós temos essa manhã? A boa notícia que nós temos essa manhã, que o nosso irmão mais velho não é os fariseus, não é Israel, o nosso irmão mais velho é Jesus. E ele desceu da fazenda dele. E ele veio aqui entre os porcos. E ele se deu, ele morreu, ele deu a vida dele. E ele falou para o pai, agora tudo que é meu é deles também. Então agora a sua herança está garantida, porque Jesus falou, a minha herança, pai, é dos meus irmãos também. Eu divido com eles. E Paulo diz que nós agora somos co-herdeiros com Cristo Jesus. Aleluia! Você entende a grandiosidade desse amor? Como você foi amado, como nós fomos amados. A nossa vida tem que ser resposta a esse amor. Então eu quero convidar você para ficar de pé agora e nós vamos fazer uma oração. Nós vamos fazer uma oração para o papai. Aleluia, esse pai que nos amou tanto. Aleluia. Vamos adorar esse nosso irmão mais velho, vamos agradecer, porque Jesus, ele dividiu conosco a sua vida, ele dividiu conosco a sua herança, aleluia, ele não nos deixou mortos no pecado, mas ele veio e nos transportou desse mundo de trevas, aleluia, para a sua própria glória, para o seu reino. E nós estamos gratos por isso. E eu quero que você, nessa oração, você aí, pense, faça a lista de coisas erradas, mas também faça a lista de coisas certas, que talvez você tenha feito com a motivação errada. Que você entenda de uma vez por todas que Deus é o seu pai, mas não é como o seu pai humano. Ele é um pai de amor. Que você entenda que viver em santidade não é viver perseguindo regras, não é viver perseguindo ordenanças, mas
Viver em santidade é viver reconhecendo o amor de Deus que já foi derramado em Cristo Jesus na minha vida e na sua vida. E por último, a se alegrar, porque você foi incluso novamente na família. Aleluia. Você é filho de Deus. Você é herdeiro de Deus, com Cristo, seu irmão mais velho. Então, quero pedir a Vitória para vir fazer essa oração. Enquanto nós todos oramos, entregando todas essas questões diante do nosso papai, você vai aí orar. Depois nós vamos cantar aquela música novamente. Perto quero estar. Aleluia. Amém. Vamos orar. Papai querido, obrigada. Muito obrigada porque o Senhor é fiel. Muito obrigada porque o Senhor é fiel a quem o Senhor é. E por conta disso nós somos alvos da Tua graça, do Seu amor, mesmo que a gente não mereça. Obrigada, Pai, porque independente do que nós fizemos ou o que nós vamos fazer, o Teu amor e a Tua misericórdia se renovam a cada manhã sobre as nossas vidas. Então, Senhor, que o Senhor possa fazer com que o nosso conhecimento de Ti se enlargueça de uma forma que nós tenhamos, Senhor, a consciência de que o que nós fazemos tem que ser por amor a Ti e somente por amor a Ti. E que nós também tenhamos a consciência, Senhor, que uma vez pecando, nós não precisamos ir embora. Nós não precisamos largar tudo e partir. Mas nós podemos nos achegar a Ti e falar: Pai, pequei, me perdoa. E, Senhor, que nesse momento nós possamos pedir perdão a Ti pelas coisas que nós fizemos, pelas coisas que nós também deixamos de fazer, sobre as coisas, Senhor, que nós simplesmente não colocamos a motivação certa. Nós pedimos, Senhor, para que em nome de Jesus o Senhor possa limpar o nosso coração. Que em nome de Jesus nós possamos ter, Senhor, a consciência da justificação em Cristo Jesus. Amém. Que em nome de Jesus, Pai, nós possamos, Senhor, olhar para o nosso irmão com misericórdia e com amor, da mesma forma que o Senhor olha. Para que a gente possa, Senhor, não julgar, mas acolher. Senhor, não excluir, mas abraçar. E que a gente possa, Senhor, ver em cada um aqui e em cada um lá fora o privilégio de sermos família, Pai. O privilégio de celebrarmos, Senhor, a volta do outro. Que em nome de Jesus nós possamos ser assim. E nós agradecemos, Senhor, pela oportunidade que o Senhor nos dá de sermos assim. De começarmos de novo e de novo a sermos como Jesus. É isso que nós te pedimos, Pai, e já te agradecemos. Em nome de Jesus. Amém.